Tchau, blá, blá, os chuchuzinhos, o papo de gel. Que prazer inigualável ter-os aí para mais uma aula de geografia. E dentro da temática da cartografia, a gente vai falar de curvas de nível. E um detalhezinho, uma observação importante. Pronto, observado. Brincadeirinha. Olha só, essa aula é para quem está aí estudando para alguma coisa da escola, prova da escola, ou se preparando para o vestibular, uma prova de Enem. Fica ligado, tá? Se está num nível a mais, está numa graduação, fazendo cadeira de topografia, te aviso, isso aqui é o básico do fundamental, tá, meu rei? Talvez não seja para ti. Agora, se tu quiser dar o prazer da tua companhia até o final do vídeo, ok, tá? Então, olha só, quando a gente está falando em curvas de nível, ou também chamada, né, de isoípsas, a gente está pensando basicamente em linhas imaginárias. Elas não existem na realidade, é aqui, ó, na cachola do pessoal, que agrupam pontos que têm a mesma altitude. E aí que uma questão interessante, ó, importantíssima. Altitude, tu não confunde. Altitude é a distância de um ponto em relação ao nível médio do mar, tá? A altura do lugar é em relação ao chão. A minha altura é 1,97, tá? É em relação ao chão. A altitude é em relação ao nível do mar. Então o relevo a gente considera, quando a gente está analisando o relevo, a gente considera a partir do nível do mar. Show de bola? E aí eu estou pensando em altitude. Tu não confunde com latitude e longitude. Isso é coordenada geográfica. Tá bom? E o que acontece? Por meio dessas linhas imaginárias, que vão ligar pontos de mesma altitude, as curvas de nível, isoípsas, a gente tem a confecção dos chamados mapas topográficos. E essas curvas de nível, elas dão a possibilidade de representar as irregularidades da superfície terrestre, certo? Então, o que acontece? Dá uma olhadinha nesse mapa aqui de cima, né? Ou melhor, nesse mapa não, nessa representação do relevo aqui em cima. O que eu tenho? Um morro menor, né? E um morro bem maior. Show de bola? Isso aqui é o que a gente vai entender como um perfil topográfico. Show. Topográfico. Topográfico, beleza. E aí qual é que é o ponto? Normalmente, quando eu estou vendo um perfil topográfico, eu estou vendo o que? O relevo na horizontal, estou sobre a superfície terrestre, estou olhando o relevo e estou vendo um morro menorzinho à esquerda, um morro maior à direita, chegando ali bem altinho. Beleza, 160 metros. Isso, que nem está ali. Estou vendo ele lá. É um perfil topográfico. Só que um mapa, normalmente, ele é uma representação da superfície, só que tu está vendo a superfície de forma vertical, tu está vendo de cima. Como é que tu faz para representar um conjunto de morros, que nem esses aqui estão aparecendo aqui, né? Que vocês estão vendo ali, que um morro é mais baixo e outro é mais alto. Como é que eu vou representar isso se eu estou olhando verticalmente, estou olhando de cima? E aí as curvas de nível, as cotas altimétricas ou as isoípsas, são fundamentais. Então eu vou ter aqui, ó, essa representação do morro mais baixo, eu coloco ela aqui, ó, daqui, né? Essa parte mais elevada do morro mais alto, eu já tenho ela aqui. Então eu tenho um ponto acima de 160 metros, que é o topo desse morro, e vai diminuindo. Aí eu consigo ver que eu tenho um lado mais íngreme, um lado menos íngreme, pela distância das cotas altimétricas. Né? Olha a distância, como algumas estão mais perto uma da outra, indicando maior declividade, e outras estão mais distantes umas das outras, indicando menor declividade. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Mas então eu estou me permitindo, com as curvas de nível, representar o relevo, as irregularidades, os desníveis do terreno, né, a partir de uma visão vertical. Show de bola? Bom, mas espera aí, olha só, as isoípsas são um exemplo de isolinhas. Isolinhas são linhas desenhadas para ligar lugares diferentes que partilham um valor em comum. Valor do que? Altitude, pode ser de temperatura, pode ser de pressão atmosférica, enfim, são várias. O prefixo iso, chuchu, tem origem grega, que significa igual, certo? Então, isolinha são linhas que unem pontos iguais, com alguma coisa igual, um valor igual. Por exemplo, exemplos de isolinhas que a gente vai ter. Saca só, a gente tem as isóbaras. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. As isóbaras, tá? São pontos que unem, são linhas que unem pontos com a mesma pressão atmosférica.
Então, numa carta sinótica, tu vai ver o quê? Linhas que vão unir lugares com a pressão atmosférica igual, né? Indicando áreas de maior ou menor pressão atmosférica. As isoípsas, que são as que a gente está trabalhando, né? As curvas de nível, unem pontos com a mesma altitude. As isotermas, termo, já indica o que é, né? Unem locais com as mesmas temperaturas, em mapas climáticos, isso vai ser importante, ou cartas climáticas. As isoietas ligam pontos com igual índice pluviométrico, né? Média de chuva. As isóbatas unem pontos com a mesma profundidade, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui tá na coluna da direita, está a profundidade. O que a gente está percebendo? Né? Essa linha aqui está unindo pontos com a mesma profundidade. Então aqui, né, seriam mais ou menos 150 metros de profundidade, e assim vai. Né? Aqui tem já um ponto a mais, que é a variação das cores, facilitando o nosso entendimento. Que nem nesse aqui, deixa eu até voltar aqui. Esse aqui também tem a coloração, quanto mais alto, mais marrom. Né? Beleza, show. Nem todo o mapa topográfico vai ter isso, mas enfim, certo? E aí o que acontece? E tem as isoigras, tá? Ligam pontos com igual umidade. E depois tem uma série de outras isolinhas. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês entenderem que há uma diversidade muito grande, certo? Mas a gente está focado aqui nas isoípsas, curvas de nível ou cotas altimétricas. Aí, desculpe, a velhice, tchim, a melhor idade. Bom, Chuchu, o que acontece? Ih, pingou tudo. A interpretação das curvas de nível exige o conhecimento de algumas questões básicas, tá? Então eu tenho aqui, quero que vocês observem essa figura aqui da esquerda. Aqui eu tenho o nosso perfil topográfico, certo? Embaixo aqui é o perfil topográfico. E também indicando o morro mais baixo, o morro mais alto, tá? Bom, aí qual é que é o grande lance? Quanto maior a declividade do terreno, mais íngreme, tá? Mais próximos serão as curvas de nível. Elas vão estar representadas mais próximas umas das outras. Quanto menor a declividade, mais afastadas vão estar essas isoípsas. Certo? Porque, lembra, a gente está vendo de cima. Tá? A representação das curvas de nível vai se dar numa visão vertical. Se eu tenho um morro mais íngreme, da onde eu venho se fala um peral, né? Não sei se vocês falam peral também. Peral, uma ribanceira, um precipício, né? Um caiu, morreu. Essa declividade mais acentuada, tu vai ter no perfil topográfico, na hora que tu vai olhar de cima, é quase que não dá para perceber. Então, nessa representação das curvas de nível, essas linhas vão estar muito próximas umas das outras. Agora, se eu tenho um terreno mais suave, uma declividade mais suave, eu vou ter essas isoípsas mais distantes umas das outras, certo? Repara aqui nessa parte do morro, nessa parte aqui, eu tenho uma declividade maior porque essas isolinhas, essas isoípsas estão mais próximas, certo? Então essa declividade aqui. Agora repara esse lado do morro aqui, do morro menor. Olha como é mais suave. A distância aqui é maior, certo? Esse é o primeiro elemento. Show de bola? Segundo elemento que a gente tem aqui, e também muito importante, não esquece, entre duas curvas de nível, há sempre a mesma diferença de altitude. Dependendo da curva de nível, vai estar de 10 em 10 metros. Esse exemplo aqui, de 10 em 10. Beleza. Pode estar de 20 em 20, 30 em 30, 100 em 100, 500 em 500, depende. Tu vai fazer uma representação. Tu é muito louco, tá pirado, piroleiro, e tu vai representar em curvas de nível a Cordilheira dos Andes. Cara, tu não vai fazer uma separação das cotas altimétricas de 10 em 10 metros. É linha que não acaba mais. Aí tu vai fazer o quê? Não, vou pegar de 100 em 100, 200 em 200. Enfim, né? Então essa metragem ela vai variar, mas tu sempre vai ter uma equidistância entre elas. Se é de 50 em 50, todas as isoípsas vão estar distantes 50 metros, sempre, certo? Olha aqui, que eu nem falei para vocês, aqui está de 10 em 10, que nem aqui está de 10 em 10, 10 em 10 aqui, 10 em 10 aqui. Show de bola? Bom, aí olha só isso aqui. Esse mapa, isso aqui que vocês estão vendo aqui, não é exatamente uma visão vertical, nem horizontal, é meio na diagonal, certo?
E o que a gente consegue perceber? E aí, exatamente para entender essa primeira característica que eu falei para vocês ali. Esse primeiro elemento aqui de cima. Tá? Esse aqui, ó. Olha só, tu consegue perceber que aqui eu tenho uma área mais elevada? E nessa área mais elevada, ela é relativamente plana? Percebeu? Por quê? Porque as curvas altimétricas estão distantes umas das outras. Então tem um relevo pouco acidentado. Só que aí, poderia dizer que isso aqui é um baita de um planalto, né? Só que aí, de repente, esse planalto termina e eu tenho uma encosta, uma vertente bem íngreme. Repara como essas isoípsas estão próximas umas das outras. Ok? Olha aqui na direita, mesma coisa, ó, essa parte aqui de cima, eu tenho linhas mais distantes umas das outras. Um outro planalto. Talvez o mesmo planalto, só que foi cortado por o quê? Aqui provavelmente eu tenho um rio, certo? Esse rio está aqui, ó. E aí o que... Deixa eu até pegar fazer bonitinho aqui, ó. Ele vem aqui, parará, parará. E aí o que ele fez? Ele acabou separando esse planalto. E eu consigo perceber a partir daqui que eu tenho uma encosta mais íngreme, né? Então, num perfil topográfico, o que eu vou encontrar? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vai ser o planalto, esse aqui da esquerda. Aí eu tenho uma vertente, que é essa aqui. Aí eu tenho o rio aqui embaixo, um pequeno vale, pequeno valezinho, né? E aí depois eu tenho outra vertente, outra encosta, sobe. E aí eu tenho esse outro planalto, isso aqui, ó. Seria mais ou menos esse bobão, o perfil topográfico que eu vou ter dessa figura aqui. E o rio, o rio tá aqui, ó, correndo aqui no meio. Mais ou menos isso. Conseguiram perceber? Então acho que a partir daí, claro, a gente vai ter no mapa topográfico, que nem esse aqui, a visão é vertical. Beleza. Vamos lá. Olha só, vamos analisar essa aqui, ó. Vamos analisar isso aqui, tá? Peguei duas curvas de nível para a gente fazer uma análise. Cadê a canetinha? Canetinha, aparece. Aí. Então olha aqui, ó. Olha essa forma de relevo. Eu tenho aqui uma declividade mais acentuada. Aqui para esse lado, para a esquerda, vai ficar mais suave. Isso aqui é quase uma cuesta. Relevo de cuesta, né? Tem um lado mais íngreme, o outro mais suave. O front e o reverso. Beleza. E eu consigo perceber no mapa cartográfico, na carta topográfica aqui, eu consigo perceber esse desnível da cuesta. Eu consigo ver que eu tenho um lado mais íngreme, que seria esse aqui, né? E um lado mais suave, que seria o reverso. Então aqui eu tenho o reverso da cuesta e aqui eu tenho o front da cuesta. Show? De desnível, né? De uma assimetria das encostas, das vertentes do relevo de cuesta, um lado mais íngreme, o front, um lado mais suave, o reverso. E eu consigo perceber isso aqui, ó. Show? E eu consigo perceber que esse morro, deixa eu até mudar a cor da caneta aqui, ó. Eu consigo perceber que esse morro da direita, ele já é diferente, é um formato de relevo diferente. Ele tem um topo, um cume aqui pronunciado, e o desnível dele é meio que simétrico. Então eu tenho aqui, ó, o ponto mais alto dele aqui, né? E ele vai correndo para um lado e ele vai correndo para o outro, meio simétrico. Perfeito? Conseguiu fazer essa relação aí? Chuchuzinho, ó, tá funcionando para ti? Eu espero que sim, seu safadinho. Olha aqui agora, análise 2. Olha isso aqui. Vamos fazer aqui. O que eu estou vendo? Eu tenho um morro, um ponto no morro acima de 300 metros, não é? Isolado, esse ponto aqui. Aí eu tenho uma outra cota altimétrica que é 250 metros. Vou fazer ela aqui assim, ó. Só que ela une pontos do outro morro também. Então ela vai estar aqui, ó. Parará. E aí venho aqui, maior. Essa aqui é de 250 metros. Mas eu também tenho uma de 300 metros aqui nesse morro mais alto, ó. Vai ser esse aqui, ó. Né? Aí depois eu tenho de 350 metros. Vai ser isso aqui. E aí eu tenho de 400 metros. Vai estar aqui no meio. Aí eu teria os valores aqui, 250, 300, né? Aqui teria 300 também. Claro, meu desenho é bagaceiro, pelo amor de Deus, não me critiquem, não me julguem. 350, 400 e aqui o ponto mais alto. Show de bola? Curva de nível é isso. Não tem que querer queixer. Vamos fazer um exercício? Vamos botar na prática. Vamos botar na prática. A melhor coisa é fazer exercícios. Observe as figuras ao lado. Com base nas figuras são feitas as afirmações que seguem. Tá. Tem a figura G e a figura H. Ok. Daqui, ó, ponto A, ponto B.
30 metros, 40 metros, 50 metros, 60 metros, tá de 10 em 10, beleza. E essa aqui, a figura H, 10, 20, 30 também tá de 10 em 10, show. A forma de relevo representada na figura H, essa aqui de baixo, corresponde a uma depressão. Pô, como é que eu vou saber que é uma depressão? Vamos fazer o perfil topográfico. Eu tenho o ponto central, tá 10 metros. O ponto central tá 10 metros, certo? Depois, no entorno, eu tenho um ponto 20 metros. Ou seja, eu estou subindo. Minha altitude é maior, 20 metros. 10, 20. E aí, mais periférico ao centro, eu tenho uma área de 30 metros. Então, o perfil topográfico é isso aqui, ó. Aí segue aqui. Eu tenho aqui 30 metros. Então, é uma depressão? Sim, é um buraco. Ó. Isso aqui é o fundo do poço da tua vida. Tá? Então, aqui eu tenho uma depressão. Essa primeira aqui, verdadeira. Tá? Vamos ver aqui a segunda. A formação do relevo representada na figura G, essa aqui de cima, corresponde ao morro. Vamos fazer o perfil topográfico. Ó, o ponto mais central está a 60 metros. Né? Tá um ponto mais alto aqui a 60 metros. Aí eu tenho, depois, vou descer, deixa eu até fazer diferente aqui, ó, 60 metros. Né? Aí eu tenho de 50 metros, desci, menor altitude, 50 metros. Aí eu, na verdade, eu estou fazendo errado aqui. Estou fazendo certo, mas estou fazendo errado. Aquele é mais longão assim, ó. Aí 60, 50 metros. Aí venho 40 metros para cá. E aí vai ficar uma bichorda isso aqui, um pandemônio. E eu vou descer mais, 30 metros. 30 metros. Que morrão. É um morro sim, perfeito, fechou. Né? A figura G é um morro. E a terceira, o segmento AB. Esse segmento aqui, AB, apresenta declividade menor do que o segmento XZ. XZ é esse. Peraí, aqui de X a Z eu tenho uma distância maior entre as cotas altimétricas, menor declividade. Aqui AB eu tenho uma coladinha na outra, maior declividade. Então o segmento AB apresenta declividade menor? Não! Declividade maior, é mais íngreme. Se tu cair no A, vai chegar todo machucadinho, tadinho dodói, no B. Agora se tu cair no X, cair no Z, ou no X, melhor dizendo, né? Porque aí tu vai descendo pro Z, tu vai bem suavezinho, tranquilão. Então a nossa resposta é 1 e 2, é letra C de curvas de nível. Próximo, vamos fazer mais um. Mais um exercício, que eu falei, sempre é bom fazer um exercício. Já dizia Arnold Schwarzenegger. Da Unesp, 2015. Observe o mapa e a fotografia. Fotografia aqui, mapa aqui. Beleza. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Saudade. Tá aqui, ó. Morro mais elevado. Parará, né? Morro da Urca. Show de bola. Vamos lá. Aí o que acontece? A partir do conhecimento cartográfico sobre a orientação, localização e altimetria, então tu já tem aqui várias informações importantes, é correto afirmar que a fotografia foi realizada a partir de qual posição? Da posição 1, 2, 3, 4 ou 5. E aí, Chuchu? Qual delas? Bom, aí o que acontece? Eu tenho um morro mais alto à esquerda, um morro mais baixo à direita. Então, esse topo tem que estar numa altitude maior. Esse topo tem que estar numa altitude menor, concorda? Então, vamos achar aqui, ó. Se eu estivesse olhando do 1, se eu estivesse tirando a fotografia do 1, eu ia ter o Morro da Urca na minha frente e o outro morro atrás. Eu estou vendo do lado do outro aqui, ó. Não pode ser do 1. Se eu estivesse tirando a fotografia do 2, o morro mais alto, que é esse aqui, que tem 350 metros de topo, isso aqui está 350 metros, um pouco acima, né? Teria que estar na minha direita. Estou olhando daqui, né? Se eu estou olhando daqui, direita, esquerda, certo? Não, eu estou vendo o morro mais alto olhando daqui à esquerda. Então, eu já sei que é a figura 5. Se eu estou olhando daqui, ó, eu tenho a minha direita aqui, a minha esquerda aqui. Então, morro mais alto. Morro mais alto à esquerda, morro mais baixo à direita, morro da Urca à direita. Certo? Show de bola? Né? E aqui, ó, dá 3. Eu nem veria o morro da Urca, porque esse morro aqui estaria na frente, ele é mais alto, né? Você estaria vendo daqui, ó. E a 4 eu pegaria na diagonal, então também não fecha. Teria o morro cara de cão, seu cara de cachorro. Não dá para ver ele aqui, então 5. Nossa resposta é letra E. Pá, isso aqui é barbada, hein, Unesp?
Pô, coisa boa, questãozinha assim, gostosa, gostamos. Tem mais duas aqui. Essa aqui é a melhor faculdade que vocês podem fazer, hein? Aceita Pix, baratinho aí, curso barato, custando até R$5. A área marcada em vermelho no mapa, tá aqui ela, ó. Oi. Sinaliza o curso de um rio com base nas informações altimétricas, as cotas altimétricas aqui, ó. Aqui elas estão de 25 e 25 metros. Apresentados no mapa, podemos afirmar que o rio no trecho mostrado não existe. Mas como não existe? Se está dizendo que está ali o rio, como é que não vai existir? Existe sim. Tá? B. É um rio de água parada. Porra, como é que eu vou saber que é um rio de água parada, meu Deus do céu? Tá maluco? Unichuchu, que absurdo essa questão! Não vou fazer. Protesto! Recurso! Dá para saber. Se eu tenho uma cota altimétrica de 1.000 metros, a outra aqui, que está passando pelo que o rio está passando, está 900 metros, eu já tenho uma declividade de 100 metros. Água parada com uma declividade de 100 metros aqui, não, né, Chuchu? Não, pode não ter uma grande cachoeira, uma grande cascata, mas a água está descendo. Então, a água parada está dengue. Então, não, a água está em movimento. C. Corre de oeste para leste. Pô, como é que eu vou saber? Tem uma Rosa dos Ventos lá no cantinho, tu reparou? Bem aqui, ó. Safada. O que eu recomendo? Rota dos Ventos está incompleta? Termina ela. Sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste, tá? O que a gente faz aqui, ó? Vamos pegar o azul, ó, corre de oeste para leste. De oeste para leste seria isso aqui, ó, correr nesse sentido. Pô, mas não pode correr de oeste para leste, porque eu tenho aqui a oeste 900 metros e talvez aqui, né, 895, 75 e por aí vai. Aqui é mais baixo e aqui é mais alto. Então não pode correr de oeste para leste. Tá errado. D. Corre de noroeste para sudeste. Correr de noroeste para sudeste é fazer isso aqui, ó. Também não dá. Aqui é mais baixo. Opa. Vou colocar aqui, ó. Aqui é mais alto. Aqui é mais baixo. Maior altitude, menor altitude. Então ele vai correr nesse sentido. Aí eu posso dizer assim, tem diversas quedas d'água. Provavelmente. Se eu tenho um desnível tão significativo de 1.000 a 900 metros, provavelmente eu tenho aqui sim quedas d'água. Marcamos a letra E. De exercício. Tá? E vamos fazer o último, mais um, só para terminar. Deixa eu terminar com chave de ouro. SpaceX. SpaceX. Ai, que sexy que você é. SpaceX. Só que piada ruim, né? Vou ter que parar de fazer piada, porque assim, ó, é que eu queria ser comediante, mas eu não consigo. O extrato da carta a seguir representa a topografia de um povoado. Tá aqui a carta à direita. Sabendo que a caixa d'água na quadrícula 2B, olha aí, ó, coordenadas alfanuméricas 2B, tá aqui a caixa d'água, tá? Com a capacidade de 1.000 metros cúbicos, ameaça romper. Ah, meu Deus, corram para as montanhas! A Defesa Civil emitirá um aviso de alerta para que os moradores abandonem suas casas. Fujam, fujam! Com base na topografia do terreno, é possível inferir que as áreas de maior risco, das quais os moradores deverão dar o pinote, assinale a alternativa que apresenta as quadrículas mais vulneráveis em caso de acidente. Chuchu, olha só, cara, linda questão, é analisar, é tu usar o conhecimento de curva altimétrica para algo crível, né? Eu tenho o ponto mais alto aqui, está acima de 1.200 metros, ponto mais alto. Então, se estourar a caixa d'água, qual é que é a tendência? Essa água vai correr para as áreas mais baixas, então vai fazer isso aqui, ó. Correr para cá, pode correr para cá, certo? Então, qual é que é a lógica? Eu tenho que pensar em tirar a população dessas áreas aqui, ó, que é por onde a água vai correr. A, não pode ser a letra A, né? Aqui é a parte mais alta, essas quadrículas aqui são um terreno mais alto, de maior altitude. Descartamos a A. B, só aqui, ó, pegou essas três aqui, né? Ó, ganhei, jogo da velha, ganhei. Não pode ser também. Não pode ser também. Então, aqui eu tenho uma parte muito alta, então só essa quadrícula aqui já está errado isso aqui, tá? C, pegou as três do cantinho aqui, ó. Pegou, vou até mudar de cor, vou apagar aqui. Só essas aqui, ó. Essa aqui, a B3, poderia. A BC, tá, forçamos. Mas aqui, olha só, essa C2, aqui eu já tenho uma cota altimétrica mais alta, ó.
porque aqui fica baixo, baixo, aqui está 900, se aqui é 900, aqui já deve ser uma área mais alta, ó. Deve ser 1000 alguma coisa e por aí vai. Então essa aqui já está errado, essa aqui já está errado, tá? Letra D, pegou a B2, a B3 e a 3. Ah, fechou, fechou. Letra C, letra D, letra D, letra D. A letra E também, essas duas quadrículas aqui, ó, já não dá certo. A A2 eu até poderia considerar, né? Mas as outras não. Tá bom? Chuchu, fechamos aí. Espero que tu tenha curtido, tenha gostado, tenha entendido curvas de nível, que é o principal. Mais que tu tenha gostado do vídeo, é que tu tenha entendido curvas de nível, tá? Queridões, queridonas, grande beijo. Foi um prazer tê-los aí e nos encontramos numa próxima aula. Beijo no coração e até lá.